Sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo esse vídeo no gravado, após o ao vivo, coloca aqui para mim nos comentários qual a sua dúvida. Nessa live eu vou responder todos os seus questionamentos sobre emagrecimento e sobre hipertrofia, tá bom? Esse é o momento de você deixar tudo às claras. Pode me perguntar o que quiser. Terei um enorme prazer em te responder, ok? Então, bora lá, sem perca de tempo. Temos algumas boas perguntas aqui, eu selecionei as melhores e aí nós vamos começar a responder agora. E a primeira pergunta é: água com gás. Nutri, qual que é a sua opinião sobre água com gás? Pode, não pode? Emagrece, engorda? E aí? É bom ou não é? A verdade é que se for água com gás, tá tudo certo, tá liberado. Se for H2O, água normal, com gás, tá tudo bem. O que que não é legal? Você comprar, tem uma marca de refrigerante que se refere ao nome químico da água, né? Já entendeu qual marca que eu tô falando, né? Pois é. Então, se você comprar ela, o nome químico da água é H2O. Então, se você comprar um refrigerante, aí não tá tudo certo. Ou se você comprar uma água tônica, e aí você pode se confundir de novo pelo nome e achar que é uma mera água. Mas a verdade é que tanto esse composto que eu falei, químico, tanto o H2O, que é divulgado no comércio, quanto a água tônica, são refrigerantes. Não é água, tá bom? Então, se você for consumir água, tá tudo certo ela ter gás. O que não tá legal é se for um refrigerante. Então, você tem que ficar atenta a esses detalhes, ok? Quando for chegar no restaurante ou em algum lugar e for pedir água, peça água com gás e seja enfática em falar: não é água tônica, não é H2O, é água com gás, ok? Muitas pessoas usam dessa tática, principalmente quem gosta de refrigerante, porque aquele gazinho ali, né, da água, mata a vontade. A pessoa pede um shot de limão e água com gás, e aí fica com um gostinho de refrigerante. Faz muito bem. Qual o mal que pode fazer? Em algumas pessoas, esse gás pode te dar sim um incômodo, tá bom? Em algumas pessoas. Contrapartida, em algumas pessoas também relatam que gostam da água com gás porque tem uma sensação de estar mais cheia, né? Afinal, você vai estar consumindo água e gás. Então, pode ser aí um bom aliado na hora da sua perda de peso, ok? Mas é água, beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte: tem pessoas que já têm na sua genética, então na família, pai, mãe, avô, casos de obesidade. Quando a pessoa tem na sua genética casos de obesidade, ela não conseguirá emagrecer por causa disso? Isso pode acontecer? Essa é a pergunta. Então, resumindo, pode-se não conseguir emagrecer por causa da genética? A resposta é: depende. Vou dar um exemplo. Tem gente que... Vou dar o meu exemplo. Na minha família, tem-se a tendência de ter o colesterol alto, principalmente o triglicérides. Tem-se geneticamente, tá bom? Inclusive, praticamente a família inteira já tirou a vesícula. O que acontece com a pedra na vesícula? Altíssimo consumo, principalmente de gordura. Aí a pessoa pode vir a acumular. E eu, por exemplo, tirei, e quando eu tirei era bem nova mesmo. E a explicação que eles me deram na época foi de ser genética. Porém, eu poderia ter revertido isso? Sim, poderia. E poderia ter revertido isso com alimentação. Você deve conhecer casos de pessoas onde a família toda, pai, mãe, irmãos, são obesos
e tal pessoa não é obesa. Isso quer dizer que ela não tem na genética dela? Não. Isso quer dizer que ela não deu esse gatilho. Na minha genética, eu sei que tem esse gatilho de eu ter colesterol alto, principalmente triglicérides. Igual na minha genética, na minha família, tem-se um histórico de Alzheimer, por exemplo. E o que eu posso fazer para não virar esse gatilho, tanto da obesidade quanto de qualquer outra doença? O que você pode fazer? Mudar as coisas ao seu redor. Então, o que você consome, o que você faz, o que você vê, o que você ouve, tudo em torno de você colabora para isso. Ou para atiçar esse gatilho, ou para adormecê-lo. Então, está nas suas mãos você virar esse gatilho ou não. E está nas suas mãos em decorrência das suas atitudes. Ok? Você já deve ter ouvido falar que você é o que você come. Você é o que você come, o que você digere, o que você absorve. Isso para tudo. Isso para alimento, isso para atividade física, isso para os seus relacionamentos. Portanto, cuide-se de você não só no agora, pensando lá na frente. Eu não estou dando um exemplo de vocês. Na minha família tem casos, sim, de colesterol alto. Mas o meu não é alto. E por que não é alto? Porque eu estou cuidando quanto a isso. Até os meus 25 anos, e olha que eu já era formada, hein? Até os meus 25 anos eu não tinha conseguido ainda ajustar isso. E aí, quando eu compreendi a situação e vi assim, meu colesterol é alto por causa da genética. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai se entregar à genética e aceitar? Vou tomar remédio então. Não! Tudo tem conserto. Tudo tem como ser alinhado. Então eu reformulei toda a minha alimentação e hoje eu não tô com colesterol alto. Ok? Então, se na sua família tem a genética de obesidade, não se apoie nisso. Não pense, não tem jeito de eu emagrecer, porque na minha genética tem obesidade. Meus pais são obesos, fulano é obeso. Não se apoie nisso. Faça a mudança. Mude isso a partir de você. Adormeça esse gene. Não provoque nele o gatilho. Um outro porém também é que tem pessoas que não tem caso nenhum, por exemplo, de obesidade, e a pessoa é obesa. E por que isso acontece? Que ele foi o primeiro da espécie dele? Não. Porque o entorno dele, o que ele consome, o que ele absorve, o que ele faz, colaborou para desencadear essa doença. Ok? Então, a genética pode atrapalhar? Não, porém depende. Depende das suas atitudes. O que você está fazendo hoje para modificar a sua genética? Pensa nisso. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Agora nós vamos falar sobre SOP. Isso mesmo. Síndrome do ovário policístico. Você que está me vendo aí sofre disso ou conhece alguém que sofre disso? Então, você já deve ter ouvido a frase que é a pergunta a seguir. Essa seguidora enviou assim: eu tenho SOP. Por isso, eu posso não conseguir emagrecer? Qual a quantidade de influência na SOP, na dificuldade de emagrecer? Então vamos lá. Vamos entender isso e vamos deixar bem claro isso. As pessoas que têm SOP, as mulheres que têm SOP, né, síndrome do ovário policístico, então só em mulheres, elas têm dificuldade em engravidar, ok? Como o nome mesmo fala, né, tem dificuldade em engravidar, porque tem uma síndrome ali no ovário, ok? Por esse motivo, você já tem a síndrome. Se você, por favor, preste atenção no que eu vou falar. Se você estiver acima do seu peso, você colabora para piorar a síndrome. Ok?
não acontece o inverso. Então, não acontece o caso de você não conseguir emagrecer porque tem SOP. Acontece de você piorar a síndrome porque está acima do peso. Entendeu? Vocês já devem ter ouvido a frase que é a seguinte: eu não consigo emagrecer porque tenho SOP. E tá errado. Você pode ter dificuldade com a síndrome. Você pode ter dificuldade, então, para engravidar porque você tem SOP. Agora, você não tem dificuldade para emagrecer porque tem SOP. Tá entendendo a diferença? Então, no caso da SOP, o que você precisa fazer para solucionar a questão aí da síndrome do ovário policístico são milhões de fatores. Entre eles, não está acima do peso, não está sobrepeso. Ok? Agora, não se apoie, mais uma vez, mais um mito aí, não se apoie em eu não consigo emagrecer porque eu tenho SOP, porque é mito. Tá bom? Você consegue sim e você precisa emagrecer, precisa estar dentro do seu peso ideal para você ajustar essa síndrome. Ok? Vamos para a próxima pergunta, que é o seguinte: como controlar a ansiedade de comer tudo? Tô lendo do jeito que foi me feita a pergunta. Eu tenho vontade de comer tudo por ansiedade. O que eu faço? Então vamos lá. O que vocês precisam entender é que a ansiedade é um sentimento. Muitas vezes você pode estar com raiva e achar que é ansiedade. Ou feliz e achar que é ansiedade. Independente de qualquer coisa, são sentimentos. Os sentimentos, eles são aguçados na gente em decorrência de algum gatilho, de algo que acontece e esse gatilho vem à tona. Seja ansiedade, seja alegria, seja frustração, seja saudade, alguma coisa vai acontecer. Você escuta uma música e lembra de algo triste, ou você discute com uma pessoa próxima a você, ou você recebe algo que você fica muito feliz. Então, tudo isso, incluindo a ansiedade, porque eu não quero fugir aqui da pergunta, isso tem a ver com sentimento, ok? Quando a gente fala em sentimento, em entender o nosso subconsciente, o que passa aqui dentro dessa cabecinha, não se diz respeito à nutrição. Nesses casos, se diz respeito a uma terapia. Um psicólogo é um profissional especializado a te ajudar quanto a isso, ok? Porque não tem explicação você resolver algo sentimental com algo físico. Então, eu estou com vontade de ir no banheiro fazer xixi, concorda comigo que é uma sensação? Eu não tenho dúvida que é vontade de fazer xixi. Eu não como porque eu tô com dúvida. Eu tô com vontade de fazer xixi, ou eu tô com fome, eu vou comer. Vocês conseguem entender? Porque quando você, por exemplo, tá ansiosa por uma coisa, pode ser esse anseio por tédio, por tristeza, por frustração, né? Essa ansiedade pode vir decorrente disso. E aí, se você tá com qualquer um desses sentimentos, você não pode ir comer, porque você come quando você tem a sensação de fome. E aí tem uma grande diferença entre fome fisiológica e fome emocional, que é essa fome que você está sentindo quando você me conta dessa sua ansiedade. É exatamente a fome emocional que você está sentindo. E aí, como que você identifica ela? Você está na sua casa, aí, ó, quarentena, estamos em casa, ok. Aí dá lá umas 3 horas da tarde, você tá de bobeira, e de repente você levanta, vai lá na geladeira, abre a geladeira, fala, vontade de comer uma coisa, nossa, eu tô em casa, eu quero comer
tudo. E aí você fica escolhendo. Esse é o primeiro sinal que não é uma fome fisiológica. Então, a partir do momento, eu vou falar para vocês as dicas de como reconhecer a fome emocional, principalmente o que acontece comigo. Nessa quarentena, toda hora eu sinto isso. Eu levanto aqui da minha mesinha de atendimento, vou lá na cozinha, abro a geladeira, olho alguma coisa, queria comer um negócio, não sei o quê. Deixa eu ver. E aí eu fico escolhendo, guarda isso, escolhendo. Nessa hora, eu lembro, opa! Olha a fome emocional aí. Isso é fome emocional. Porque quem tá com fome de verdade, você não escolhe não. Você come o que tiver pra comer. Você não fica combinando horário, entendeu? Nossa, mas são 3 horas da tarde. Eu vou comer um prato de arroz e feijão? Não, eu vou tomar um chazinho com um biscoitinho, um bolinho. Então ela não combina. A fome, ela não é específica, ela não escolhe. Ok? E outra coisa, a fome, você come, você fica saciado, passou. Já a fome emocional, se tiver alguém que passa por isso, escreve aí pra mim assim: eu tenho fome emocional. Escreve aí pra mim. Olha se acontece com você. Você levanta, vai lá na cozinha, fala, comer um negócio. Aí você come, vamos supor, come um biscoitinho. Daqui a pouquinho, você tá com fome de novo. É uma fome que não sacia. Você não fica saciado. Já a real fome, você come e passou. Dali 10, 15 minutinhos, passou isso. Você já não sente mais aquela fome, né? Vai, comenta aí pra mim. Eu tenho. Quem passa por isso, comenta aí. Será que é só eu que tô passando por isso? Não é possível. Entendeu? Então, é outra coisa que você pode observar. Você vai lá, você escolhe o que você quer comer. Aí você escolhe e come. Vamos supor, um chocolate. E sempre há alimentos assim. Um chocolate, ou um biscoito, ou alguma coisa do tipo. E dali a pouco, você tá com fome de novo. Que é o quê? Outra fome emocional. E o pior, você não sacia e você sente um vazio ali dentro de você. Que aquele buraco, meu bem, que você queria preencher, ele não estava no seu estômago. Ele tá aqui, ó. E aí, o nutricionista pode se ajudar por isso? Pode. Mas quem realmente vai te ajudar a descobrir aqui dentro o que é que tá te impulsionando para essa fome emocional é um psicólogo. Ok? Então, tem de se fazer um trabalho em conjunto. O nutricionista, por sua vez, vai te ajudar pelo seguinte: tem pacientes aí me respondendo que passam por isso, eu vi até paciente falando que tem isso, e os meus pacientes sabem disso. O que eu oriento? Apareceu o gatilho, deu uma crise de ansiedade ou quer comer. O nutricionista vai te ajudar, te dando opções do que você pode comer que vai ser menos pior. Mas você entende que isso não vai resolver a situação? O que vai resolver a situação não é tratar a causa, é prevenir para não acontecer. Então, ao invés de eu tratar de você comer o que é menos pior, o psicólogo vai prevenir para não ter esse primeiro gatilho, de começar, não acontecer nem de começar essa crise. Entendeu? Estamos entendidas? Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte: Nutri, eu adoro um cafezinho depois do almoço. Ele engorda? Pode me atrapalhar? Então vamos lá. Muitos gostam. Eu, inclusive, sou louca num cafezinho, gente. Amo café. Aonde eu tô, tem uma garrafinha de café. Aonde que eu tô? Aqui eu desci agorinha com a minha garrafinha. Aonde eu tô, minha garrafinha de café tá comigo. Sou alucinada pelo café. E logo depois do almoço vem aquela vontadezinha, né? De alguma coisa doce e tal.
E aí você pode falar assim, então melhor do que eu comer um doce ou um chocolate, vou tomar um cafezinho aqui. Tá tudo bem, Nutri? Então vamos por partes. Vou responder primeiro se engorda. E depois eu vou responder se é bom ou não. Então, vamos por partes. Engorda? Depende. O café infusão em si, ele é 0 calorias. Então não vai te engordar. Porém, se para tomar esse café você adoçá-lo, o que você irá usar para adoçar, aquelas quantidades calóricas no composto que você usou para adoçar, seja açúcar, seja mel, seja açúcar demerara, açúcar mascavo, independente de qual que é a substância, isso sim pode ocasionar você vir a engordar, tá bom? Porém, quando eu falo que tal coisa engorda, depende da quantidade que você tomar tal coisa. Eu não falei com vocês que o dia inteiro eu tomo café? Então eu devo tomar o quê? No dia eu devo tomar pelo menos umas 5 xícaras de café. Então 100 ml, porque eu não encho muito a xícara não. Então eu tomo quase 500 ml de café por dia. Já pensou eu colocar açúcar nisso tudo? Vai dar uma quantidade calórica considerável. Então, por esse motivo, eu possa vir a estar engordando pela quantidade de cafezinho que eu estou tomando, com uma quantidade ali de adoçante, de forma que está adoçando, que vai computar aí essas calorias e eu possa vir a engordar. Porém, Aline, mas eu não consigo tomar sem adoçar. Você pode apostar num adoçante natural, não me vá tomar adoçante artificial, tá bom, veneno? Eu não tomar adoçante natural, que é estévia, xilitol, eritrol, beleza? O melhor mesmo, principalmente se você adora um docinho, é você tomar ele amargo. Você dá um choque de realidade aí nesse paladar. Ele pede um doce, você pá, no amargo. Então é a melhor coisa que você pode fazer. Fazendo isso, eu te garanto que se você fizer isso por pelo menos 21 dias consecutivos, você vai começar a mudar. Esse paladar aí vai acontecer umas mudanças, tá bom? Nem que seja um tiquinho assim de café, tá bom? Dicas a mais. Mas enfim, voltando, engorda? Então depende do que você usa para adoçar, tá bom? Não quero aqui incentivar jamais vocês ficarem usando aditivos químicos. Então, não quero ficar incentivando vocês ficarem consumindo adoçante. Eu só quero que vocês entendam sobre cada questão. Engorda, faz mal, tá bom? Então, em questão de engordar, já expliquei pra vocês, vai depender do ativo que você tá usando para adoçá-lo. E a quantidade. Já, se faz mal, é o seguinte: a partir do momento que você almoça, ali depois do almoço, ou a partir do momento que você faz qualquer refeição, depois que você consome, o que começa a acontecer? A digestão. Começa a acontecer a digestão, e nessa digestão, principalmente acontece a absorção de nutrientes. O café já foi comprovado cientificamente que ele atrapalha na absorção de alguns nutrientes, ok? Principalmente o ferro. Então, meu amor, não faz bem. Então, o que eu te indico? Aline, mas eu não consigo ficar sem, aí eu gosto de um docinho. O que eu te indico? Terminou de almoçar. Se você sentisse muita falta mesmo, que tem que ser logo após o almoço, toma um tiquinho, assim, um teco mesmo, de verdade. Ou então espere pelo menos 1 hora para poder tomar um café, ok? Que aí você não atrapalha aí na sua absorção, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos para a última pergunta, e a pergunta que eu quero deixar assim muito claro para vocês. Inclusive, essa semana que passou aí, eu tava com o desafio da quarentena. E aí, algumas participantes relataram isso pra mim, que é em relação a essa pergunta. E eu quero deixar muito claro para de uma vez por todas vocês entenderem em relação a isso. Ó, eu tenho um intestino preguiçoso. Muitas das vezes, passo até semana sem ir ao banheiro. O que eu posso fazer em relação a isso? E se eu engordo por isso? Então vamos lá. São 2 coisas que eu vou responder aqui de novo. O que eu posso fazer para mudar
essa questão do intestino. E se ele ser assim, eu engordo. Tá bom? Vamos lá. Ó, primeira coisa, o que você precisa fazer para melhorar o seu intestino é aumentar a sua hidratação, ok? Seja por chá, seja por suco natural, seja por água pura, seja por água saborizada, você precisa aumentar a sua hidratação. No seu intestino é o local que maior acontece a absorção de água, principalmente. Então, se você não está hidratada, as suas fezes ficarão ressecadas. Elas estando ressecadas, você dificulta a sua mobilidade. Como você dificulta a mobilidade intestinal, ele não vai caminhando até chegar ao ponto que você sente aquela vontade de ir no banheiro. E aí você fica enfesada completamente. Uma pessoa que tem o intestino preso, normalmente uma das características é mau humor. Então eu brinco muito. Não quer ficar enfesada no sentido mesmo da palavra e quer ficar feliz e resolver isso, a primeira coisa que você precisa fazer é aumentar a sua hidratação. Além disso, a outra coisa que você tem que fazer é aumentar o seu consumo de fibra. E aí quando a gente fala isso, as pessoas pensam assim, então, porque isso aí você já deve ter ouvido. Não creio que seja novidade pra você que você tem que comer fibra pra conseguir ir no banheiro. Aí você pensa assim, não, então eu vou comer aveia, então eu vou comer linhaça, então eu vou comer chia, então eu vou comer semente de abóbora, então, entendeu? E aí você fica focada nisso e aí você se entope de fibra, mas você não aumenta a sua hidratação. E aí o que acontece? Efeito rebote, você se entala, literalmente. Se você já não ia no banheiro, agora então é que você não vai mesmo. Então, assim, duas coisas extremamente importantes que você precisa fazer. Aumentar a ingestão de hidratação, né, de água principalmente, e de fibra. Porém, se você só aumentar a ingestão de fibra e não aumentar a água, a gente vai andar para trás. Então, por favor, anota isso aí. Eu tenho que aumentar a fibra e coloca bem grande assim, mas eu tenho que aumentar a água, porque se não aumentar a água, vai acontecer efeito rebote, e aí é que vai danar tudo. E quando eu falo fibra, vocês pensam nisso que eu acabei de falar. Esquecem que fibra pode ser encontrada em muitas outras coisas, principalmente em vegetais crus, isso mesmo. Então quando eu falo isso, é você consumir ali uma fruta com a casca, é você consumir uma fruta, onde você consome o gomo, então uma laranja, uma mexerica, ou então que você consome a casca, como eu falei, maçã, uma pera, uva, que seja. A mamãe consome essa casca. Isso é fibra. Além disso, folhosos. Alface, couve, rúcula, selga, folhosos em geral. Então você precisa consumir, mas aí vem um outro porém também. Eu não quero que você sofra por causa disso. Você pode estar me ouvindo falar e pensando assim, eu sei muito bem disso, que eu tenho que consumir fibra, aí já, clim, ameixa. E que eu tenho que me hidratar, clim, água de ameixa. Aí todo dia de manhã, passou a noite inteira ali uma ameixa no copo, todo dia de manhã você bebe água de ameixa e come um pedaço da ameixa. E aí você odeia isso, você come, mas você come. Falou pra comer, eu vou comer. Mas você não é feliz quanto a isso. E sabe por quê? Por falta de informação. Não precisa de você sofrer. Você pode simplesmente acordar, beber um copo de água e comer uma fruta separadamente. Aline, mas tem que ser ameixa? Não, acabei de falar. Tem que ser uma fruta onde você consome fibras. Então, uma fruta que você consome a casca, uma fruta que você consome o gominho dela ali. Entendeu? Aline, mas só fruta. Eu posso fazer um suco? Pode. Mas aí você não pode coar. Maravilhoso. Faz um suco de couve. Mas aí você não pode coar. Laranja e couve, mas não pode coar.
ok? Porque é aquilo que fica ali no coador, é que são as fibras. É aquilo ali que no seu intestino ele vira um bolo que vai aumentar a sua saciedade, aumentar a sua mobilidade intestinal. Então a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Que aí eu já estou respondendo a segunda pergunta. Engorda ter intestino preso? Engorda. Porque se você não tem muitas fibras ali, a sua saciedade pode ser baixa. E aí você come mais do que deveria. Já se você tiver fibras com uma altíssima quantidade, você vai aumentar a sua saciedade. Logicamente vai demorar para sentir fome. Então você comerá menos. Ok? Espero ter respondido. Se alguma dessas questões que eu falei aqui, vocês ficaram ainda com alguma dúvida, lembre-se sempre, o meu propósito aqui é mostrar para vocês que não precisa sofrer. Eu não quero que vocês sofram por tratar nenhum desses poréns. Então, coloca aqui para mim, principalmente se você tem dificuldade para o intestino e consome coisa que você não gosta, ou então tá com o colesterol alto, não sabe como diminuir ele e te passar uma receitinha aí que você tá sofrendo, eu quero te ajudar. Esse é o momento de você tirar sua dúvida. Então coloca nos comentários, ok? Ou lá no Instagram, sempre tem uma caixinha de pergunta, pode mandar por lá, que eu terei um enorme prazer em te responder. Tá bom? Muito obrigada, essa foi a live dessa semana do Pergunta para Nutri. E semana que vem a gente tá firme e forte agora com um novo horário, tá? Toda terça-feira às 14 horas. Beijo! Obrigada pela audiência.